No dia em que leram o testamento de seu pai, seus irmãos dividiram uma fortuna. A ela coube um cavalo velho que ninguém queria. Riram dela na frente do tabelião. Chamaram-na de inútil da família. O que não sabiam é que aquele animal guardava algo que seu pai havia escondido por 30 anos, e quando ela o descobrisse, iriam se arrepender de cada riso. No dia em que enterraram seu Aurélio Albuquerque, o homem mais rico do Vale do Paraíba, choveu como se o céu também estivesse de luto. 3 dias depois, seus 4 filhos sentaram-se em frente ao tabelião para ouvir o testamento. Natália, a caçula, ocupou a cadeira mais afastada da porta. Não sabia que naquela tarde sua vida mudaria para sempre. O tabelião, um homem grisalho de óculos grossos, abriu o envelope lacrado e começou a ler. A Ricardo, o mais velho, couberam 200 hectares de terra cultivável e as contas bancárias principais. A Emílio, o segundo, tocou todo o gado Nelore, mais de 150 cabeças avaliadas em milhões. A Fernanda, a única outra mulher, herdava o negócio de cavalos manga larga marchador com 30 exemplares registrados e as instalações da fazenda principal. E a minha filha, Natália, leu o tabelião com voz pausada. Deixo-a à tormenta. Ricardo foi o primeiro a rir, bateu na mesa com a palma aberta e soltou uma gargalhada que ecoou nas paredes do escritório. Emílio recostou-se em sua cadeira com um sorriso zombeteiro. O cavalo louco, isso é tudo, disse Ricardo sem conseguir se conter. Fernanda olhou para Natália com frieza calculada. Sugiro que o venda para a carne antes que morra de velho e lhe custe o enterro. Esse animal não vale nem o que come. Emílio acrescentou olhando-a diretamente nos olhos. Papai sempre soube que você era a inútil da família, por isso lhe deixou a única coisa que não servia. O tabelião teve que pedir silêncio 3 vezes. Natália sentiu que o ar lhe faltava. Não chorou, não respondeu. Ficou imóvel enquanto seus irmãos assinavam documentos e dividiam propriedades que ela nem sequer sabia que existiam. Quando saiu daquele escritório, não tinha dinheiro para pagar o transporte de um cavalo que ninguém queria. Não tinha casa própria nem economias. A única coisa que lhe restava eram as últimas palavras que seu pai lhe sussurrou no hospital. Palavras que naquele momento não entendeu. Cuide dele como eu cuidei de você, e ele lhe mostrará o que ninguém mais pode ver. Natália caminhou 3 quilômetros sob a chuva até chegar à fazenda onde Tormenta havia vivido os últimos 10 anos. O cavalo estava em um curral afastado, separado dos outros animais, como se fosse uma doença que ninguém queria contrair. Era um exemplar grande, de pelagem escura, manchado por cicatrizes antigas. Tinha 18 anos e uma reputação que assustava qualquer um. Havia dado coices em 3 domadores profissionais, mordido um veterinário e destruído cercas de madeira como se fossem papel. Os trabalhadores da fazenda o chamavam de demônio e se benziam quando passavam perto. Natália o observou de fora do curral. O animal a olhou com olhos desconfiados, bufando e movendo as orelhas para trás como se estivesse pronto para atacar. Senhorita Natália, a voz veio de trás. Era Vicente, o antigo capataz de seu pai. Tinha 70 anos, as costas curvadas por décadas de trabalho e as mãos calejadas de quem conhece a terra melhor do que qualquer livro. Vicente, que surpresa. Não é surpresa, senhorita. Seu pai me pediu para estar aqui quando você viesse buscá-lo. Natália franziu a testa. Meu pai sabia que eu viria? Vicente assentiu lentamente. Seu Aurélio sabia muitas coisas. Ele me pediu um favor antes de morrer. Disse que eu deveria ajudá-la, mas que não podia lhe dizer por que até que você descobrisse sozinha. Descobrir o quê? O velho olhou para a Tormenta. Isso não me cabe revelar, mas posso ajudá-la a transportar o animal. Tenho uma caminhonete e um reboque. Ah, conheço um terreno emprestado onde pode ficar enquanto encontra um lugar melhor. Natália não entendia nada. Seu pai havia deixado instruções. Vicente tinha ordens para ajudá-la, e um cavalo que todos desprezavam escondia algo que ela deveria descobrir por sua conta. As perguntas se acumulavam sem respostas. Por que meu pai faria tudo isso? Vicente apenas respondeu, porque ele a conhecia melhor do que você pensa. O terreno emprestado era um pedaço de terra nos arredores da vila, com uma casa de tábua sem eletricidade nem água corrente. Pertencia a um primo distante de Vicente que havia ido trabalhar no norte e não pensava em voltar por anos. Natália instalou Tormenta em um estábulo improvisado feito com madeira velha e lonas. O primeiro dia foi um desastre, e o cavalo chutou a cerca com tanta força que 3 tábuas voaram. Um vizinho chegou gritando ameaças.
Se esse animal voltar a escapar, chamo as autoridades. Você está em propriedade alheia com uma besta perigosa? Natália se desculpou. Prometeu reforçar a cerca. Conseguiu conter as lágrimas até que o homem se foi. Naquela noite, dormiu no chão da casa de tábua usando sua jaqueta como travesseiro. O frio se infiltrava pelas frestas. Lá fora, Tormenta batia nas paredes do estábulo como se quisesse derrubar o mundo inteiro. Às 3 da manhã, Natália não aguentou mais. Sentou-se em um canto e chorou pela primeira vez desde o funeral de seu pai. Chorou pela humilhação no escritório do tabelião. Chorou pelos anos que passou cuidando de seu Aurélio, enquanto seus irmãos só apareciam para pedir dinheiro. E chorou porque não entendia o que havia feito para merecer aquilo. Quando se acalmou, olhou para o estábulo. Tormenta havia parado de bater. Por um momento, pensou que o animal havia escutado seu choro. "O que você esconde?" Sussurrou para a escuridão. "Por que meu pai te escolheu para mim?" O cavalo não respondeu, mas Natália soube naquele momento que não ia desistir, não por orgulho nem por teimosia, mas porque algo nas palavras de seu pai lhe dizia que havia mais nessa história, e ela ia descobri-lo mesmo que lhe custasse tudo. 3 meses antes, seu Aurélio Albuquerque jazia em uma cama de hospital conectado a máquinas que mediam cada batimento de seu coração debilitado. Os médicos haviam dado um prognóstico de semanas. Seus filhos mais velhos apareciam de vez em quando, assinavam papéis e faziam chamadas sobre propriedades e heranças nos corredores. Natália era a única que chegava cada manhã às 7 e ficava até que as enfermeiras a obrigassem a ir embora à noite. Nesse dia, seu Aurélio estava mais lúcido do que o habitual. Pediu a Natália que fechasse a porta e se aproximasse. "Sabe por que nunca vendi Tormenta?" perguntou com voz rouca. "Nunca me disse, papai, porque esse cavalo é mais valioso do que qualquer terra que eu tenha, mais do que o gado, mais do que as contas bancárias, mas só para quem souber olhar, Lubem." Natália não entendia. "Papai, esse cavalo está há 10 anos sem se deixar montar. Todos dizem que está louco." Seu Aurélio sorriu debilmente. "Todos veem o que querem ver. Você sempre viu o que outros ignoram. Por isso vou deixá-lo para você." "Papai, não preciso de um cavalo." "Preciso," ele a interrompeu tomando-lhe a mão com a pouca força que lhe restava. "Cuide dele como eu cuidei de você, e ele lhe mostrará o que ninguém mais pode ver. Promete-me." "Prometo, mas..." "E quando descobrir, vai entender por que fiz as coisas como fiz. Vai entender tudo." Seu Aurélio fechou os olhos. Natália pensou que ele havia adormecido, mas então começou a cantar baixinho uma canção de ninar, a mesma que lhe cantava quando era criança, a mesma que Natália não ouvia há 20 anos. Quando terminou de cantar, seu Aurélio apertou sua mão uma última vez. "Lembre-se da canção, filha. Tormenta também a conhece." 2 semanas depois de se instalar no terreno, Natália viu chegar uma caminhonete de luxo que levantou poeira por todo o caminho e reconheceu o veículo antes que parasse. Era Fernanda. Sua irmã desceu usando saltos que afundavam na terra. Usava óculos de sol, embora o céu estivesse nublado, e um sorriso que não chegava aos olhos. "Vim para fazer-lhe uma oferta", disse sem cumprimentar. R$15.000 pelo cavalo. É mais do que vale, mas tenho pena de vê-la viver assim. Natália estava alimentando Tormenta com capim que havia cortado ela mesma. Não se virou. "Não está à venda. R$15.000 não lhe servem. Olhe para você, Natália. Não tem luz, não tem água, vive em um barraco de tábua. Com esse dinheiro poderia alugar algo digno por alguns meses." Eu disse que não. Fernanda deu um passo à frente. "Esse animal vai acabar no matadouro de qualquer forma. É velho, é agressivo, não serve para nada. Pelo menos comigo terá um fim rápido, e você vai deixá-lo morrer de fome porque não tem nem para lhe dar de comer." Natália finalmente se virou. "Por que você se importa tanto com um cavalo que, segundo você, não vale nada?" Fernanda hesitou uma fração de segundo. "Apenas uma fração. Não me importo com o cavalo, me importo com você. Somos irmãs." "Nunca me falou como irmã." Fernanda tirou os óculos. Seus olhos estavam frios. "Você tem 1 semana para pensar. Depois disso, a oferta baixa para 10.000 e depois disso para nada." Subiu em sua caminhonete e antes de arrancar gritou pela janela. E para que veja como vivem as pessoas que tomaram melhores decisões. Lançou seu celular para Natália com uma galeria aberta, 30 fotos de cavalos manga larga marchador em estábulos impecáveis. E agora a mensagem de texto abaixo dizia: "Qualquer um deles vale mais do que toda a sua vida." Ricardo apareceu 3 dias depois.
Ao contrário de Fernanda, ele chegou caminhando da estrada sem caminhonete nem motorista. Trazia um envelope de papel pardo debaixo do braço e uma expressão que tentava parecer amável. Irmã, que prazer vê-la. Natália estava reparando a cerca que Tormenta havia chutado novamente na noite anterior. Não parou de trabalhar. O que você quer, Ricardo? Venho em paz. Levantou o envelope. Olhe, sei que as coisas não saíram como esperava com o testamento e sei que Fernanda pode ser difícil, mas eu sou diferente. Quero ajudá-la. Ajudar-me como? Ricardo abriu o envelope e mostrou maços de notas. Aqui em dinheiro pelo cavalo. É 5 vezes o que Fernanda ofereceu. Natália largou o martelo. Olhou para o dinheiro. Era mais do que havia visto junto em sua vida. Por que tanto interesse em um cavalo que não vale nada? Ricardo sorriu, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Não é interesse, é pena. Papai a deixou em uma situação impossível, e eu quero tirar, lá dela. Esse cavalo vai afundá-la, Natália. Vai comer suas economias, sua saúde, seu tempo, venda-o. Pegue o dinheiro, comece de novo. E se eu não quiser vendê-lo? O sorriso de Ricardo desapareceu. Guardou o dinheiro no envelope e o fechou lentamente. Você vai acabar nos implorando, irmãzinha. Esse animal vai destruí-la. E quando estiver na rua sem nada, vai se lembrar deste momento. Vai se lembrar que lhe ofereci uma saída e você a recusou. Virou-se para ir embora, mas parou. Mais uma coisa, Vicente. O velho capataz, esse homem tem segredos que ninguém conhece. Tenha cuidado com quem você se junta. Às vezes, os que parecem leais são os que mais escondem. Natália o viu se afastar com o coração acelerado. Primeiro Fernanda com suas ameaças disfarçadas de pena. Agora Ricardo com seu dinheiro e suas advertências sobre Vicente. Algo estava acontecendo, algo que seus irmãos sabiam, e ela não. Uma noite de tempestade, o céu desabou sobre o vale com uma fúria que Natália não via há anos. O vento açoitava a casa de tábua, a água se infiltrava por cada fresta e os trovões faziam o chão vibrar. Tormenta estava enlouquecido. Seus relinchos se misturavam com os trovões. Suas patadas ameaçavam derrubar o estábulo improvisado. Natália sabia que se o animal escapasse naquela noite, não o encontraria novamente. Pegou uma lanterna e correu sob a chuva até o estábulo. Quando abriu a porta, Tormenta avançou em sua direção com os olhos esbugalhados. Natália recuou bem a tempo de evitar um coice que poderia ter lá matado. Calma! Gritou sobre o barulho da tempestade. Calma, Tormenta! O cavalo não ouvia. Continuava batendo, bufando, girando em círculos como se quisesse escapar da própria pele. Natália se lembrou das palavras de seu pai no hospital. Lembre-se da canção. Tormenta também a conhece. Sem pensar, começou a cantar. Era a canção de ninar que seu Aurélio lhe cantava quando criança. A mesma que ele cantou em sua última noite lúcido. Sua voz tremia, apenas audível sob a chuva, mas ela continuou cantando. Tormenta parou de bater. Suas orelhas se moveram para a frente. Seus olhos, que segundos antes estavam cheios de terror, se acalmaram. O cavalo bufou uma última vez e ficou quieto. Natália continuou cantando enquanto se aproximava lentamente. Estendeu a mão. Tormenta não mordeu, não chutou, não recuou. Pela primeira vez, em 10 anos, permitiu que alguém o tocasse. Natália acariciou seu pescoço encharcado de chuva. O animal abaixou a cabeça e a recostou contra seu peito. Meu pai te cantava essa canção, sussurrou ela. Por isso me ensinou, para que você confiasse em mim. Naquela noite, algo mudou entre eles. Natália o soube, e soube também que seu pai havia planejado tudo desde muito antes de morrer. Antes de continuar com nossa história, gostaria de deixar uma saudação muito especial aos nossos seguidores nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Tocantins. De que parte do Brasil você nos escuta? Comente para cumprimentá-lo. Bênçãos para todos. Continuando com a história, Vicente chegou no dia seguinte com provisões, sacos de alimento para cavalo, ferramentas para reparar a cerca e uma garrafa térmica de café quente. Encontrou Natália dentro do estábulo, escovando Tormenta com movimentos suaves. Virgem Santíssima, murmurou o velho da porta. Jamais pensei ver isto. Natália sorriu sem deixar de escovar. A canção. Meu pai me disse que Tormenta a conhecia.
Vicente entrou devagar como se temesse quebrar o feitiço. Seu pai lhe cantava essa canção todos os dias durante anos. Era o único que podia se aproximar dele. O que aconteceu com este cavalo, Vicente? Por que ele ficou assim? O velho sentou-se em um balde virado. Suspirou longo e demoradamente. Há 10 anos, Tormenta era o cavalo mais nobre de toda a fazenda. Seu pai o montava cada manhã ao amanhecer. Eram inseparáveis. Mas então, algo aconteceu. Não sei exatamente o que. Um dia, seu Aurélio chegou à fazenda com o rosto desfigurado. Entrou no estábulo sozinho e passou 3 horas trancado com Tormenta. Quando saiu, o cavalo já não era o mesmo. O que poderia ter acontecido? Ninguém sabe. Seu pai proibiu que qualquer um se aproximasse do animal. Pagou fortunas para mantê-lo vivo quando todos lhe diziam para sacrificá-lo. Os trabalhadores pensavam que ele estava louco, mas seu Aurélio sempre dizia: "Este cavalo vale mais do que toda a fazenda e algum dia alguém vai entender." Natália parou de escovar. Vale mais do que toda a fazenda? Mas se não tem registro, não tem crias, não pode competir nem trabalhar. Vicente se levantou. Senhorita, eu prometi ao seu pai que a ajudaria, mas também prometi que não lhe diria nada até que você descobrisse sozinha. Só posso lhe dizer uma coisa. Olhe bem para esse cavalo. Olhe-o como seu pai o olhava, com paciência, com cuidado, com amor. Ele guarda algo que seus irmãos não devem encontrar jamais. Emílio chegou sem avisar, acompanhado de 2 homens que Natália não conhecia. Desceram de uma caminhonete preta com placas de outro estado e caminharam em direção ao terreno como se fossem os donos. Irmãzinha, disse Emílio com um sorriso que parecia mais uma ameaça, pois temos que falar de negócios. Natália se interpôs entre eles e o estábulo. Não tenho nada para falar com você. Claro que sim. Este terreno está à venda. Vou comprá-lo. E quando o fizer, você e seu cavalo terão que ir embora. Este terreno é emprestado. O dono não vai vendê-lo. Emílio riu. O dono vive nos Estados Unidos e tem dívidas. Já falei com ele. Em 2 semanas assina os papéis. Os 2 homens que o acompanhavam avançaram em direção ao estábulo. Natália não se moveu. Se tocarem nesse cavalo, vou chamar a polícia. Com que telefone? Com que dinheiro para pagar um advogado? Emílio se aproximou até ficar a centímetros de seu rosto. Escute-me bem. Esse animal vai me pertencer. Por bem ou por mal, você decide. Uma voz interrompeu por trás. A senhorita já decidiu e você vai embora agora. Era Vicente e ele segurava uma pá enferrujada com ambas as mãos. Seus olhos, normalmente amáveis, estavam duros como pedra. Emílio olhou para o velho com desprezo. Você também tem segredos, Vicente. Não me obrigue a lembrá-lo. Meus segredos são meus e os desta família. Desta família. Vá embora antes que eu faça algo de que ambos nos arrependamos. Os segundos se esticaram. Finalmente Emílio recuou. 2 semanas, irmãzinha. Depois disso, nem você nem o velho poderão me deter. Subiu na caminhonete e foi embora deixando uma nuvem de poeira. Natália olhou para Vicente. Que segredos ele tem sobre você? Vicente abaixou a pá. Suas mãos tremiam. Segredos antigos, senhorita, de quando eu era outro homem. Segredos que podem me destruir. Uma tarde quente, enquanto limpava os cascos de Tormenta, Natália notou algo estranho na ferradura traseira esquerda. Havia umas marcas que pareciam arranhões de desgaste, mas ao olhar mais de perto, descobriu que tinham uma forma muito regular para serem acidentais. Foi buscar uma escova de arame e um pano úmido. Com cuidado, começou a esfregar a superfície da ferradura. O óxido e a sujeira foram cedendo pouco a pouco. Por baixo apareceram linhas gravadas com precisão, números e letras. Natália sentiu que o coração parava. Continuou limpando até que toda a inscrição ficou visível. B1987245831941. Uma chave e siglas que lhe eram familiares, mas que não conseguia localizar. Correu para Vicente, que estava reparando acerca do outro lado do terreno. Vicente, olhe isto! O velho se aproximou mancando. Quando viu a ferradura, empalideceu. Meu Deus, sussurrou. Você encontrou? O que é isso? O que significa BB1987? Vicente a olhou com uma mistura de alívio e medo. Banco do Brasil. Agência fundada em 1987. Seu pai tinha uma caixa forte particular lá. Ninguém sabia de sua existência, exceto ele e eu. Uma caixa forte com o quê? Não sei. Nunca me disse. Só me fez prometer que, se algo acontecesse, eu deveria me assegurar de que você encontrasse isso por sua conta, que ninguém mais deveria saber. Natália olhou para a ferradura,
Depois para Vicente, depois para o horizonte onde o sol se ocultava. Tenho que ir para São Paulo. Vá sozinha. Não diga a ninguém. E senhorita? Vicente a pegou pelo braço com sua mão calejada. Tenha cuidado. O que há naquela caixa forte pode mudar sua vida para bem ou para mal. Naquela noite, Natália não conseguiu dormir. Sentou-se no chão da casa de tábua com a lanterna acesa e um pedaço de papel onde havia copiado os números da ferradura. Repassou-os 100 vezes tentando encontrar um padrão. BB 1987, Banco do Brasil, agência 1987. Isso ela já sabia, mas os outros números. 7245831941. Uma combinação, uma chave de acesso, coordenadas. Pegou o telefone velho que Vicente lhe havia emprestado. Tinha rachaduras na tela e a bateria durava apenas algumas horas, mas servia para pesquisar na internet. Escreveu Banco do Brasil, agência 1987, e esperou que a página carregasse. Os resultados confirmaram o que Vicente havia dito. A agência existia. Era um edifício antigo no centro histórico da cidade, conhecido por oferecer serviços de caixas fortes particulares a clientes de alto perfil, o tipo de lugar onde as pessoas guardavam coisas que não queriam que ninguém encontrasse. Natália olhou para o estábulo onde Tormenta dormia. Seu pai havia gravado essa informação em uma ferradura, havia escondido em um cavalo que ninguém queria tocar. Havia confiado que só ela teria a paciência para descobri-la. "O que você guardou aí, papai?" Sussurrou para a escuridão. "O que era tão importante que você teve que esconder de todos?" Na manhã seguinte, antes que o sol nascesse, Natália caminhou até a estrada principal e esperou o ônibus para São Paulo. Levava no bolso os números copiados em papel, R$ 300 que Vicente lhe havia emprestado, e uma foto antiga de seu pai que sempre carregava consigo. A viagem duraria 4 horas. 4 horas para pensar em tudo o que podia dar errado e em tudo o que podia mudar se o que havia naquela caixa forte fosse real. O Banco do Brasil era um edifício de cantaria rosa, com colunas grossas e portas de ferro forjado. Parecia saído de outra época, um lugar onde os segredos eram guardados em papel e as promessas ainda valiam algo. Natália entrou sentindo-se deslocada. Suas roupas estavam manchadas de terra, seus sapatos gastos, seu cabelo preso em uma trança descuidada. As pessoas que esperavam nos sofás de couro a olharam como se fosse uma intrusa. Aproximou-se da recepcionista, uma mulher jovem com unhas perfeitas e expressão entediada. "Bom dia. Vim consultar sobre uma caixa forte particular." A recepcionista a examinou de cima a baixo. "Tem agendamento?" "Não, mas tem uma chave de acesso." "Sem agendamento não posso ajudá-la, e pode agendar para a próxima semana." "A chave é BB 1987, seguida de 7245831941. A recepcionista franziu a testa. Digitou algo em seu computador. Sua expressão mudou. "Espere um momento." Fez uma ligação em voz baixa. Desligou e olhou para Natália com outros olhos. "Alguém descerá para atendê-la. Sente-se, por favor." Natália esperou 3 horas. As pessoas iam e vinham. Ninguém lhe ofereceu água nem lhe explicou o que estava acontecendo. Começava a pensar que tudo era um erro quando um homem mais velho apareceu por uma porta lateral. Tinha terno cinza, gravata escura e o tipo de calma que só dá saber demais. "Senhorita Albuquerque." "Sim, sou o Dr. Aguirre, encarregado de serviços especiais." Acompanhe-me, por favor." Conduziu-a por um corredor longo até um elevador que descia ao subsolo. Enquanto desciam, o homem falou sem olhar. "Lá, essa conta está ativa há 30 anos. Paga pontualmente cada mês." Ninguém jamais havia vindo reclamá-la. Ninguém. As instruções eram muito específicas. Somente quem apresentasse a chave completa em pessoa poderia acessar. Sem exceções. As portas do elevador se abriram. Diante deles havia um corredor com caixas fortes numeradas. "Bem-vinda, senhorita Albuquerque. O que está lá dentro à espera há muito tempo." A caixa forte número 247 era menor do que Natália imaginava. Uma porta de aço grosso com uma fechadura de combinação e um leitor de chaves. O Dr. Aguirre indicou que introduzisse os números 7, 2458, 3941. Um clique metálico. A porta se abriu com um suspiro de ar velho. Dentro havia uma caixa metálica do tamanho de um baú pequeno. Estava coberta de poeira e como se ninguém a tivesse tocado em décadas. Ao seu lado, um envelope amarelado
e um caderno de couro preto. Deixo-a sozinha, disse Aguirre. Leve o tempo que precisar. Quando terminar, pressione o botão vermelho ao lado da porta. Natália esperou que ele se fosse. O silêncio na caixa forte era absoluto, como se o mundo exterior tivesse deixado de existir. Abriu primeiro o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão. A letra era de seu pai. A reconheceu de imediato. Natália, se está lendo isto, significa que você fez o que eu pedi. Cuidou de Tormenta quando todos o desprezavam. Encontrou o que escondi para você. O que há nesta caixa é seu por direito, não por sangue, não por lei, mas por ser quem você é. Use-o bem, e quando descobrir a verdade sobre seus irmãos, não se deixe vencer pelo ódio. O ódio é uma jaula e você nasceu para ser livre. Com carinho, seu pai. As lágrimas embaçaram sua vista. Respirou fundo. Abriu a caixa metálica. Dentro havia pastas. Dezenas de pastas cheias de documentos legais. Escrituras com selos oficiais. Contratos de compra e venda. Registros notariais. Natália começou a folhear, sem poder acreditar no que via. Propriedades. 17 propriedades em 5 estados diferentes. Terrenos, depósitos, um edifício de apartamentos em São Paulo, uma fazenda em Minas Gerais, imóveis comerciais em Goiás. Tudo em nome de uma sociedade chamada O Legado do Vale S.A., cujo único beneficiário era quem apresentasse a chave original da caixa forte. Natália fez cálculos mentais rápidos. O valor de tudo aquilo superava os 100 milhões de reais, mas ainda faltava o caderno de couro preto. E o caderno era um diário. A primeira entrada tinha data de 15 anos atrás. A letra de seu Aurélio era firme no início, mas ficava mais trêmula conforme avançavam as páginas. Natália começou a ler desde o princípio. 12 de março. Hoje descobri que Ricardo falsificou minha assinatura em 3 documentos bancários. Sacou 2 milhões de reais da conta principal sem minha autorização. Tenho as provas, os originais com a assinatura falsa. Um perito as examinou e confirmou que não é minha letra. Não vou confrontá-lo ainda. Quero ver até onde vai sua ambição. As mãos de Natália tremiam. Continuou lendo. 8 de julho. Emílio está há 3 anos vendendo gado pelas minhas costas. Tem um comprador clandestino em Minas Gerais que lhe paga em dinheiro. Documentei cada transação. Fotografias dos caminhões, recibos que encontrei em seu escritório, depoimentos de trabalhadores que aceitaram falar em troca de anonimato. Meu filho me vê como um banco. Não sabe que os bancos guardam registros de tudo. Natália passou as páginas mais rápido. As traições se acumulavam uma após a outra. Ricardo, Emílio e depois, 3 de setembro. O de Fernanda é o que mais me dói. Quando sua mãe adoeceu com Alzheimer, ela começou a visitar, lá sozinha. Eu pensei que era amor de filha, mas ontem encontrei os documentos. Fernanda a fez assinar papéis quando ela já não sabia nem o próprio nome. Ficou com joias que valiam milhões, joias que minha esposa queria deixar para Natália. Roubou sua própria mãe e sua mãe já não pode se lembrar que foi roubada. Natália fechou o diário por um momento. Precisava de ar, mas naquela caixa forte não havia janelas e só silêncio e verdades que doíam mais do que qualquer golpe. Continuou lendo porque tinha que saber, porque seu pai havia guardado tudo aquilo por uma razão, e essa razão estava em alguma página daquele caderno. As páginas seguintes documentavam anos de observação silenciosa. Seu Aurélio havia contratado investigadores particulares, havia coletado evidências, havia construído dossiês completos sobre cada um de seus filhos mais velhos. Ricardo, fraude bancária, falsificação de documentos, evasão fiscal, provas suficientes para enviá-lo à prisão. Emílio, roubo de gado, venda clandestina, associação com compradores de procedência duvidosa, evidência documentada com fotos e depoimentos. Fernanda, manipulação de pessoa vulnerável, apropriação ilícita de bens, falsificação de assinaturas de sua mãe doente. Mas havia uma seção que Natália não esperava, uma página marcada com um clipe enferrujado e as palavras ler no final escritas em tinta vermelha. Por enquanto a ignorou. Seguiu com o resto do diário. Seu Aurélio escrevia: pensei muito no que fazer com tudo isso. Poderia confrontá-los, poderia deserdá-los publicamente, poderia enviar as provas às autoridades, mas isso destruiria a família para sempre. E embora eles não o mereçam, há alguém que sim, Natália. Ela não sabe nada disso. Ela continua me visitando cada semana, perguntando como me sinto, cantando para mim quando não consigo dormir.
Os outros 3 vêm só quando precisam de dinheiro ou querem ter certeza de que ainda estou no testamento. Natália vem porque me ama. Natália teve que parar. As lágrimas caíam sobre as páginas manchando a tinta velha. Por isso decidi fazer as coisas deste modo. O testamento oficial lhes dará aos 3 o que esperam, mas a verdadeira herança estará escondida onde só Natália possa encontrar, lá, em Tormenta, o único ser nesta fazenda que também foi traído e que também merece uma segunda oportunidade. Natália entendeu. Então, Natália chegou à página marcada com o clipe enferrujado. As palavras ler no final a estavam chamando desde que as viu, mas havia querido entender primeiro o contexto completo. Agora estava pronta. Abriu essa seção e encontrou uma entrada diferente das demais. A letra era mais trêmula, como se seu Aurélio tivesse escrito com dificuldade. A data era de apenas 6 meses antes de sua morte. Há uma verdade que calei por 40 anos. Não sei se devo levar lá para o túmulo ou deixar lá aqui. Mas se Natália está lendo isto, significa que confio em seu julgamento mais do que no meu próprio. Natália sentiu que o ar se tornava mais denso. Quando Fernanda nasceu, eu tinha suspeitas. Raquel, minha esposa, havia estado distante por meses. Viajava seguidamente à fazenda de sua família. Dizia que precisava de tempo para pensar. Quando anunciou que estava grávida, os tempos não coincidiam com meus cálculos. As seguintes linhas estavam escritas com tinta diferente, como se tivessem sido adicionadas tempo depois. Fiz um teste quando Fernanda tinha 2 anos em segredo e os resultados foram claros. Ela não é minha filha biológica. Natália deixou o diário cair. Suas mãos tremiam tanto que não podia segurá-lo. Fernanda não era filha de seu Aurélio. Sua irmã mais velha, a que mais a havia humilhado, a que se achava superior a todos, não compartilhava sangue com eles. Pegou o diário e continuou lendo. Nunca disse nada. A criei como minha, a amei como minha. Mas ela escolheu ser cruel. Isso não vem do sangue, vem da alma. Alguns nascem na escuridão e encontram a luz. Outros nascem na luz e escolhem a escuridão. Fernanda escolheu. A próxima página estava arrancada. Só restava um fragmento que dizia: o verdadeiro pai foi. O resto havia desaparecido. Natália saiu do banco 4 horas depois de ter entrado e levava em uma sacola de tecido todos os documentos, as escrituras, o diário, as provas. O Dr. Aguirre a fez assinar um recibo de entrega e lhe deu um cartão com seus dados. Se precisar de assessoria legal para reclamar as propriedades, posso recomendar-lhe alguém de confiança. Obrigado, vou pensar. Caminhou pelas ruas de São Paulo sem rumo fixo. A cidade se movia ao seu redor, mas ela estava em outro mundo, no mundo de seu pai, onde as verdades se escondiam em ferraduras e os testamentos diziam apenas a metade da história. Pensou em Ricardo, nos milhões que havia roubado enquanto fingia ser o filho perfeito. Pensou em Emílio, no gado vendido às escondidas, nas ameaças, na forma como a olhava como se ela fosse um estorvo. Pensou em Fernanda, nas joias roubadas de sua mãe doente, no fato de que nem sequer era filha de seu Aurélio e não o sabia. E pensou em si mesma a filha caçula, a que todos consideravam a inútil, a que herdou um cavalo velho enquanto seus irmãos dividiam fortunas. Agora ela tinha a verdadeira herança e tinha as provas de cada traição. A pergunta era: o que ia fazer com tudo isso? Podia ficar calada, comprar as propriedades em silêncio, desaparecer com o dinheiro? Ou podia reclamar o que era seu e enfrentar seus irmãos com a verdade? Enquanto esperava o ônibus de volta, tomou uma decisão. Não ia se esconder, não ia fugir. Ia reclamar cada propriedade, cada centavo, cada centímetro de terra que seu pai lhe havia deixado. E se seus irmãos quisessem guerra, guerra teriam. O advogado que Natália contratou se chamava Rodrigo Bastos. Era jovem, recém-saído de um escritório grande, onde havia aprendido que o sistema legal favorecia quem tivesse mais paciência e melhores provas. Quando Natália lhe mostrou os documentos da Caixa Forte, quase caiu da cadeira. Isso é real? Tudo está tabelionado. Meu pai passou anos preparando-o. Bastos revisou as escrituras uma por uma. Seus olhos se abriam mais com cada página. Estamos falando de mais de 100 milhões de reais em propriedades e tudo legalmente constituído através de uma sociedade mercantil com você, como única beneficiária. Posso reclamar? Pode, deve. O processo é simples. Apresentamos os documentos originais, verifica-se a autenticidade da chave de acesso e faz-se a transferência formal para seu nome. Quanto tempo leva?
Se não houver oposição, algumas semanas. Mas Bastos a olhou com seriedade. Seus irmãos vão descobrir assim que registrarmos as propriedades em seu nome. Vão receber notificações. E pelo que me conta deles, não vão ficar de braços cruzados. Natália pensou em Ricardo com suas ameaças disfarçadas de ajuda, em Emílio com seus homens de caminhonete preta, em Fernanda com seu desprezo gelado. Que descubram, não vou me esconder. Também me mostrou um diário com acusações graves, fraude, roubo, manipulação de uma pessoa doente. Quer usar isso também? Natália hesitou. O diário era sua carta mais forte, mas também a mais perigosa. Se o usasse, a guerra seria total. Ainda não. Guardemo-lo como respaldo. Se eles atacarem primeiro, então o usamos. Bastos assentiu. Entendido. Vamos começar com o registro de propriedades. Prepare-se, senhorita Albuquerque. O que vem não vai ser fácil. 8%. Uma semana depois, as notificações chegaram às casas de Ricardo, Emílio e Fernanda. Documentos oficiais informando-os que 17 propriedades em 5 estados haviam sido registradas em nome de sua irmã caçula, Natália Albuquerque, como única beneficiária da sociedade, o Legado do Vale S.A. Ricardo ligou para Emílio às 6 da manhã. Já viu o que chegou? Vi. De onde ela tirou essas propriedades? Papai nunca mencionou nenhuma sociedade. Não sei, mas vou descobrir. Fernanda recebeu a notificação enquanto tomava café da manhã. Leu 3 vezes sem poder acreditar, propriedades que valiam mais do que tudo o que ela havia herdado. Nas mãos de Natália, a inútil, a que ficou com um cavalo velho. Naquela tarde, os 3 irmãos se reuniram na fazenda principal. Era a primeira vez que estavam juntos desde o funeral de seu pai. Isso é uma fraude, disse Fernanda batendo na mesa. Papai jamais teria feito isso. Ela falsificou documentos. Ricardo negou com a cabeça. Revisei os registros. Essas propriedades foram compradas há mais de 20 anos. Os tabelionatos são reais. Os selos são oficiais. Então papai nos mentiu, disse Emílio. Nos deu migalhas enquanto escondia a verdadeira fortuna para a mimada. O que vamos fazer? Perguntou Fernanda. Ricardo serviu-se de um copo de uísque. Vamos processá-la. Alegamos que papai não estava em suas faculdades mentais quando criou essa sociedade e que ela o manipulou em seus últimos meses, que há irregularidades nos documentos. E se perdermos? Ricardo olhou para seus irmãos com frieza. Não vamos perder. E se a lei não funcionar, há outras formas de resolver as coisas. A demanda chegou ao Tribunal de Justiça de São Paulo 2 semanas depois. Os irmãos Albuquerque alegavam que Natália havia cometido fraude, manipulação de pessoa vulnerável e falsificação de documentos. Pediam que se anulasse a transferência de propriedades e que se abrisse uma investigação penal contra ela. Natália recebeu a notificação enquanto cuidava de Tormenta. Leu de pé junto ao estábulo com o sol da tarde caindo sobre as palavras que a acusavam de ser uma criminosa. Sabia que fariam isso, disse a Vicente quando ele chegou com provisões. Meu advogado me advertiu. O que vai fazer? Lutar. O que mais posso fazer? Vicente deixou os sacos no chão e sentou-se em uma pedra. Parecia mais velho do que nunca. Senhorita, há algo que deve saber. Seus irmãos não jogam limpo. Ricardo tem contatos no governo. Emílio conhece gente perigosa. E Fernanda? Ela é a pior de todas porque pensa antes de agir. Está me dizendo para desistir? Estou dizendo para ter cuidado. Seu pai não lhe deixou apenas uma herança, lhe deixou uma guerra. E nas guerras, as pessoas boas às vezes perdem. Natália acariciou o pescoço de Tormenta. O cavalo bufou suavemente, como se entendesse. Meu pai me deixou esta guerra porque sabia que eu podia lutar. Se ele quisesse que eu desistisse, não teria escondido tudo isso em um cavalo que ninguém mais queria tocar. Ele me escolheu, e não vou decepcionar. Naquela noite, enquanto revisava documentos com seu advogado por telefone, Natália sentiu que algo mudava no ar, como se uma tempestade se aproximasse do horizonte. Uma tempestade que levaria meses para chegar, mas que quando chegasse, arrasaria com tudo. Estava pronta. O Tribunal de Primeira Instância de São Paulo cheirava a papel velho e desinfetante. Natália chegou cedo vestida com a melhor roupa que tinha, uma blusa branca e uma saia escura que havia comprado em um mercado de segunda mão. Seu advogado, Dr. Rodrigo Bastos, a esperava na entrada com uma pasta cheia de documentos. Está pronta? Não, mas vamos. A sala estava meio cheia. No lado contrário, seus 3 irmãos ocupavam a primeira fila junto a um homem de terno caro e cabelo engomado. Natália reconheceu o tipo,
advogado dos que cobram por hora o que ela ganhava em um mês. O juiz entrou e todos se levantaram. Caso número 2847, Albuquerque contra Albuquerque. Ação por fraude, manipulação de pessoa vulnerável e falsificação de documentos. O advogado dos irmãos, que se apresentou como Dr. Bermudes, tomou a palavra primeiro. Sua Excelência, meus representados alegam que a senhorita Natália Albuquerque se aproveitou da condição mental deteriorada de seu pai, seu Aurélio Albuquerque, para fazer-lo assinar documentos que a beneficiavam exclusivamente a ela. Temos depoimentos de pessoas próximas à família que confirmam que seu Aurélio não estava em condições de tomar decisões legais em seus últimos anos. Natália sentiu que o sangue lhe fervia. Seu pai havia estado lúcido até o final. Ela sabia disso melhor do que ninguém. Bastos respondeu com calma. Sua Excelência, as propriedades em questão foram adquiridas há mais de 20 anos, quando seu Aurélio gozava de perfeita saúde mental. Todos os documentos estão devidamente tabelionados e registrados. A demanda carece de fundamento legal. O juiz tomou notas. Aceitam-se ambas as posturas. Programaremos audiências para a apresentação de provas. Tem 30 dias. 30 dias. Natália olhou para seus irmãos ao sair. Ricardo sorria. Emílio a olhava com ódio. Fernanda nem sequer se virou. A guerra havia começado oficialmente. O Dr. Bermudes não havia ganhado fama por seguir as regras. Havia ganhado por saber exatamente quando quebrá-las. 3 dias depois da primeira audiência, reuniu-se com Fernanda em um restaurante discreto em São Paulo. Ela havia pedido a reunião e ele havia aceito porque sabia que clientes desesperados pagavam melhor. Preciso de testemunhas, disse Fernanda sem rodeios. Gente que declare que meu pai estava mal da cabeça quando assinou esses documentos. Bermudes tomou um gole de seu café. As testemunhas custam dinheiro. O dinheiro não é problema. Então também não o serão as testemunhas. Tirou uma caderneta do bolso. Conheço 3 pessoas que trabalharam em fazendas próximas à de seu pai. Pela quantia certa lembrarão de ter visto seu Aurélio confuso, desorientado, incapaz de reconhecer seus próprios filhos, e se os interrogarem estão treinados, sabem o que dizer e como dizer. Fazem isso há anos. Fernanda assentiu. Faça isso e consiga algo mais. Quero algo sobre Natália, algo que a faça parecer uma oportunista, uma manipuladora, qualquer coisa que destrua sua credibilidade. Bermudes sorriu. Isso é mais difícil. Pelo que investiguei, sua irmã tem uma reputação impecável. Nunca teve problemas legais, nunca pediu dinheiro emprestado. Cuidou de seu pai até o final sem pedir nada em troca. Então, invente algo. O advogado guardou a caderneta. Inventar é perigoso, mas há outra opção. Algo que já usei antes em casos de herança. O quê? Questionar sua identidade. Se pudermos demonstrar que Natália não é realmente filha de seu Aurélio, perderia todo o direito sobre a herança. Fernanda ficou em silêncio. A ideia era audaciosa, arriscada, provavelmente ilegal, mas se funcionasse. Faça, disse finalmente. Faça o que tiver que fazer. Ricardo chegou à casa de Vicente uma noite sem lua, estacionou sua caminhonete longe do caminho principal e caminhou o último trecho a pé, certificando-se de que ninguém o visse. O velho estava sentado no alpendre fumando um cigarro. Não pareceu surpreso quando viu Ricardo emergir da escuridão. Boa noite, Vicente. Seu Ricardo, o que o traz por aqui a estas horas? Negócios. Ricardo sentou-se em uma cadeira de plástico sem pedir permissão. Você e eu nunca conversamos diretamente, mas acho que é hora de fazê-lo. Vicente deu uma longa tragada em seu cigarro. Escuto-o. Sei que você está ajudando minha irmã. Emprestou sua caminhonete. Conseguiu o terreno. Está a aconselhando. Isso não me agrada. Seu pai me pediu para ajudá-la. Meu pai está morto. E os mortos não pagam favores. Ricardo tirou um envelope do bolso de sua jaqueta. Mas os vivos sim. Deixou o envelope na mesa. Vicente não o tocou. O que é isso? 200 mil reais seus em troca de você depor a nosso favor no julgamento. Que diga que Natália pressionava meu pai. Que o confundia. Que ele não sabia o que assinava. Vicente esmagou o cigarro contra o cinzeiro. Não vou fazer isso. Ricardo inclinou-se para a frente. Sua voz baixou a um sussurro. Também sei do seu filho, Vicente. O que você teve com Margarida há 30 anos. O que você abandonou quando era um bebê. Agora é adulto e vive em Campinas e não sabe que você é seu pai. Você imagina como reagiria se recebesse uma carta anônima contando-lhe a verdade? Vicente empalideceu. Suas mãos começaram a tremer. Você tem uma semana para decidir
disse Ricardo levantando-se. O dinheiro ou a vergonha você escolhe. Natália encontrou Vicente sentado junto ao estábulo com o olhar perdido no horizonte. Eram 6 da manhã, e o velho não havia dormido. Notava-se nas olheiras, na forma como seus ombros se curvavam mais do que o normal. O que aconteceu? Perguntou ela sentando-se ao seu lado. Vicente demorou a responder. Quando o fez, sua voz soava quebrada. Ricardo veio ontem à noite. Me ofereceu dinheiro para depor contra você, e quando recusei, me ameaçou com algo pior. Com o quê? O velho fechou os olhos. Uma lágrima rolou por sua bochecha enrugada. Hoje, faz 30 anos, cometi o pior erro da minha vida. Tive um filho com uma mulher da vila. Chamava-se Margarida. Era jovem, bonita, e eu era casado. Quando ela engravidou, eu me acovardei. Dei-lhe dinheiro para que fosse embora e nunca disse a ninguém. Natália escutava em silêncio. O menino cresceu sem pai. Margarida morreu há 10 anos e ele ficou sozinho. Agora é um homem de 30 anos que vive em Campinas. Não sabe que eu existo, não sabe que seu pai é um covarde que o abandonou. Vicente, Ricardo vai contar tudo se eu não depor contra você. Vai destruir a imagem que esse rapaz tem de sua mãe, a ilusão que talvez ainda tenha de conhecer seu pai algum dia. Vai usar minha vergonha para afundá-la. Natália pegou as mãos do velho entre as suas. Escute-me bem. Você não vai declarar nada que não seja verdade. E se Ricardo cumprir sua ameaça, enfrentaremos isso também juntos. Não o odeie pelo que fez. Todos carregamos erros, Vicente. O que importa é o que fazemos depois. O velho a olhou com olhos úmidos. Seu pai tinha razão sobre você. É a melhor de todos eles. Emílio havia perdido a paciência. As demandas demoravam meses para serem resolvidas. Os advogados cobravam fortunas. E enquanto isso, Natália continuava vivendo naquele terreno com um maldito cavalo que deveria ter morrido há anos. Decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos. Uma madrugada, dirigiu até os arredores da vila com 2 galões de gasolina na caçamba da caminhonete. Estacionou longe do terreno e caminhou o resto do caminho com os galões em cada mão. Se a casa de tábua estava escura, o estábulo onde dormiam Natália e Tormenta mal se distinguia contra o céu noturno. Trabalhou em silêncio. Borrifou a gasolina ao redor das paredes de madeira, encharcou os postes que sustentavam o telhado improvisado. Deixou um rastro que conectava tudo. O cheiro era forte, penetrante, mas não havia ninguém acordado para notar. Quando terminou, recuou alguns metros e tirou uma caixa de fósforos do bolso. Acendeu um. A pequena chama iluminou seu rosto por um segundo. Isso é por se meter onde não foi chamada, irmãzinha. Lançou o fósforo. As chamas cresceram mais rápido do que esperava. Em segundos, o fogo rodeou o estábulo e começou a subir pelas paredes. A fumaça preta elevou-se para o céu sem estrelas. Emílio correu de volta para sua caminhonete e ligou o motor e se afastou pela estrada de terra sem acender as luzes. Olhando pelo espelho retrovisor, viu como o resplendor alaranjado crescia à distância. Sorriu. Para quando alguém chegasse para ajudar, já seria tarde demais. Tormenta foi o primeiro a acordar. A fumaça entrou pelas frestas do estábulo e o cavalo relinchou com força, batendo nas paredes com seus cascos. O barulho despertou Natália, que dormia em um canto sobre um colchão velho. Abriu os olhos e viu o resplendor alaranjado filtrando-se pelas tábuas. Sentiu o calor, cheirou a gasolina, fogo, levantou-se de repente, mas a fumaça já enchia o espaço. Tossiu, cobriu a boca com a camisa, procurou a porta. As chamas a bloqueavam. O fogo havia rodeado o estábulo por completo. Tormenta chutava enlouquecido, relinchando com um terror que Natália nunca havia escutado. Ela tentou acalmar. Mas o animal estava fora de controle. Calma, Tormenta, calma. O teto rangeu. Uma viga em chamas caiu a centímetros de onde ela estava. Natália gritou, recuou. Sentiu que o ar lhe faltava. Então escutou batidas do lado de fora. Metal contra madeira. Alguém estava quebrando a parede traseira do estábulo. Senhorita, abaixe-se. Era Vicente. O velho havia visto o fogo de sua casa e havia corrido com um machado enferrujado. Bateu nas tábuas uma e outra vez até abrir uma fenda suficiente para passar. Saia agora. Natália rastejou em direção à fenda. Vicente a puxou pelo braço com força, arrastando-a para fora. Ela tossia, chorava, mal conseguia respirar. Tormenta ainda está lá dentro. Vicente voltou a entrar sem pensar. Segundos depois, o cavalo saiu pela fenda com o dorso em chamas. O velho o seguia batendo nele com um cobertor molhado para apagar o fogo.
Natália se arrastou até Tormenta e o abraçou enquanto o animal tremia. As queimaduras em seu dorso eram profundas. O cheiro de pelo queimado enchia o ar. Vão pagar por isso, sussurrou ela com a voz rouca, juro pelo meu pai. O veterinário chegou ao amanhecer. Era um homem jovem da vila, vizinho que havia escutado a notícia e veio sem que ninguém o chamasse. Trabalhou durante 3 horas curando as queimaduras de Tormenta, enquanto Natália segurava a cabeça do animal para mantê-lo quieto. Vai sobreviver, disse finalmente limpando as mãos com um pano. Mas as cicatrizes serão permanentes. Todo o lado esquerdo do dorso ficará marcado. Não me importam as cicatrizes. Só quero que viva. Precisa de repouso, medicamentos e curativos diários por pelo menos 1 mês. Deixo tudo necessário. Não me deve nada. Natália o olhou surpresa. Por quê? Porque toda a vila sabe o que seus irmãos estão fazendo e alguns ainda acreditamos na justiça. A polícia chegou 1 hora depois. 2 oficiais examinaram os restos do estábulo carbonizado. Tiraram fotografias, encontraram os galões vazios que Emílio havia deixado caídos em sua pressa de escapar. Isso foi intencional, disse um dos oficiais. Há rastros de acelerante por todo o perímetro. Tem ideia de quem pode ter sido? Natália hesitou. Sabia que havia sido Emílio, mas acusar sem provas diretas podia complicar o caso no tribunal. Tenho suspeitas, mas preciso falar com meu advogado antes de fazer declarações formais. Os oficiais assentiram. Pegaram seus dados e prometeram investigar. Naquela noite, Natália dormiu junto à Tormenta no que restava do estábulo. Cantou-lhe a canção de ninar de seu pai, até que o animal fechou os olhos. As queimaduras em seu dorso brilhavam sob a luz da lua. Vamos ganhar isso, sussurrou ela. Por você, por meu pai, por todos os que eles machucaram. Vamos ganhar. 1 semana depois do incêndio, uma mulher elegante chegou ao terreno em um táxi. Usava um vestido azul escuro, óculos de sol e carregava uma bolsa que valia mais do que o barraco de tábua onde Natália agora dormia. Natália Albuquerque? Quem pergunta? A mulher tirou os óculos. Tinha olhos verdes, pele clara e uma expressão que misturava medo com determinação. Meu nome é Lorena. Sou a esposa de Ricardo. Natália se tensou. Se vem por parte dele, não venho por parte dele. Venho apesar dele. Lorena olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Podemos conversar lá dentro? Sentaram-se no barraco de tábua. Natália lhe ofereceu água. Era a única coisa que tinha. Lorena aceitou sem reclamar. Faz 15 anos que sou casada com seu irmão. Começou. 15 anos aguentando suas humilhações, suas infidelidades, seus negócios sujos. Fiquei porque tinha medo. Medo de perder meus filhos. Medo de ficar sem nada. Mas o que estão fazendo com você, o incêndio, isso foi demais. Você tem provas de que Emílio provocou o incêndio? Não, mas tenho algo pior. Lorena tirou um telefone da bolsa. Gravações de conversas que Ricardo teve há 6 meses quando seu pai ainda estava vivo. Natália sentiu que o coração parava. Que tipo de conversas? Ricardo falou com um médico. Queria acelerar as coisas. Que seu pai morresse mais rápido para receber a herança antes. Está dizendo que o médico se recusou? Seu pai se recuperou temporariamente e morreu de forma natural meses depois. Mas a intenção estava lá e eu tenho as provas. Lorena colocou o telefone sobre a mesa. Preciso de garantias de que vai me proteger se eu usar isso, que Ricardo não vai poder tirar meus filhos, nem me deixar na rua. Pode me dar isso? Natália a olhou fixamente. Dou-lhe minha palavra. Natália ouviu as gravações naquela mesma noite. A voz de Ricardo era inconfundível. Doutor, o senhor sabe que meu pai não tem qualidade de vida. Cada dia que passa é um dia de sofrimento para ele e, francamente, um gasto desnecessário para a família. Há formas de acelerar o processo, formas discretas. A voz do médico respondia com cautela. O que o senhor está me pedindo é ilegal, senhor Albuquerque. Não posso participar de algo assim. Não estou pedindo que faça nada diretamente. Apenas que olhe para o outro lado, que pare de dar certos medicamentos, que não intervenha se houver complicações. Sinto muito, mas fiz um juramento. Todos os juramentos têm um preço, doutor. O meu não, com licença. A gravação terminava aí, mas havia mais. Outras conversas onde Ricardo discutia com Emílio sobre o problema do velho e como tudo seria mais fácil se ele morresse de uma vez. Natália desligou o telefone. Sentia náuseas. Seu próprio irmão havia tentado acelerar a morte de seu pai. Não havia conseguido, mas a intenção estava documentada. Era evidência de algo monstruoso. Ligou para seu advogado. Bastos,
Tenho algo novo, algo grande. Que tão grande? O suficiente para destruir Ricardo, mas preciso que me diga se é admissível como prova. Mande-me, reviso esta noite. Depois de desligar, Natália ficou olhando as estrelas pela janela quebrada do barraco de tábua. Seu pai havia morrido de causas naturais. Os médicos haviam confirmado. Mas saber que Ricardo havia desejado sua morte, que havia tentado comprá-la, isso mudava tudo. A guerra já não era só por dinheiro. Era por justiça, pela memória de seu Aurélio, por tudo que ele havia suportado em silêncio enquanto seus filhos esperavam como abutres. A audiência para a apresentação de provas estava programada para uma terça-feira. Natália chegou com bastos e uma pasta cheia de documentos autenticados. Esperava um dia difícil, mas manejável. Não esperava o que veio depois. O Dr. Bermudes pediu a palavra antes que Bastos pudesse apresentar suas provas. Sua Excelência, antes de continuar com o procedimento padrão, meus representados desejam apresentar uma evidência que muda fundamentalmente a natureza deste caso. O juiz franziu a testa. Prossiga. Bermudes tirou um documento de sua pasta e o entregou ao secretário do tribunal. O que tem em suas mãos é uma análise de DNA, realizada pelo Laboratório Médico Especializado de São Paulo. E os resultados demonstram que a senhorita Natália Albuquerque não compartilha material genético com o falecido seu Aurélio Albuquerque. O murmúrio encheu a sala. Natália sentiu que o chão se abria sob seus pés. Em outras palavras, continuou Bermudes com um sorriso apenas contido. A ré não é filha biológica do testador, portanto, qualquer herança que reclame é nula de pleno direito. Não tem nenhum vínculo legal nem sanguíneo com a família Albuquerque. Fernanda sorriu de seu assento. Ricardo assentiu com satisfação. Emílio bateu na mesa como quem celebra um gol. Bastos se levantou. Objeção. Esse documento não foi compartilhado com a defesa. Não tivemos oportunidade de verificar sua autenticidade. O documento está devidamente certificado, respondeu Bermudes. Podem verificá-lo se quiserem, mas os resultados são claros. O juiz examinou o papel, olhou para Natália. Senhorita Albuquerque, tem algo a dizer a respeito? Natália abriu a boca, mas nenhum som saiu. Tudo o que havia construído, tudo o que havia lutado, de repente pendia por um fio. Sua Excelência, interveio Bastos. Solicitamos um recesso para analisar essa suposta evidência. O juiz assentiu. Concedido. Continuamos em uma semana. Natália saiu do tribunal sem olhar para ninguém. O documento dizia que não era filha de seu pai, e se isso fosse verdade, perdia tudo. Natália não dormiu em 3 dias. Ficava acordada olhando o teto de tábua, repassando cada momento de sua vida junto a seu pai. Os domingos na fazenda quando era criança, as tardes ajudando-o com as contas quando já ninguém mais queria fazê-lo. As noites no hospital cantando para que pudesse dormir, tudo isso havia sido uma mentira. Ela não era sua filha. Bastos a chamou no 3º dia. Encontrei algo sobre esse laboratório, o que supostamente fez a análise de DNA. O que encontrou? Fechou há 2 anos. O dono está preso por fraude. Falsificava resultados médicos para quem pagasse o suficiente. Natália sentiu que o ar voltava aos seus pulmões. Então, o documento é falso. Provavelmente, mas precisamos provar. Vou contratar um laboratório independente para fazer uma nova análise, uma real, certificada pelo governo, que ninguém possa questionar. Quanto tempo levará? 2 semanas no mínimo. Enquanto isso, temos que aguentar. Natália desligou e olhou para o estábulo onde Tormenta descansava. As queimaduras em seu dorso estavam curando. Sim, mas as cicatrizes já eram visíveis. Marcas permanentes do que seus irmãos eram capazes de fazer. Meu pai me escolheu, sussurrou para o nada. Me deixou tudo isso porque sabia quem sou. Não importa o que diga um papel falso, eu sei a verdade. Mas uma pequena dúvida continuava crescendo em sua mente. E se o documento fosse real? E se seu pai tivesse guardado esse segredo também? Só havia uma forma de saber. Tinha que voltar ao diário. Tinha que ler o que ainda não havia lido. Natália passou horas revisando cada página do diário de seu pai. Buscava algo, qualquer coisa que lhe confirmasse que ela era sua filha. Mas seu Aurélio nunca havia escrito sobre isso diretamente. Falava de suas visitas, de seu amor por ela, de como era diferente dos outros. Nunca mencionava sangue, nem DNA. E então decidiu investigar por outro lado. Se o documento era falso, tinha que haver um rastro. Ligou para Bastos. Preciso que você investigue quem pagou por essa análise de DNA. O laboratório estava fechado, mas alguém teve que contatar o dono na prisão ou seus antigos funcionários.
Isso é complicado. Requer acesso a registros bancários. Faça o que custar. 3 dias depois, Bastos a chamou com notícias. Encontrei o rastro. O pagamento veio de uma conta empresarial em nome de Distribuidora A Ferradura S. A. Conhece? Não. É uma empresa fantasma. Mas o representante legal registrado é familiar de Bermudes, o advogado de seus irmãos. E há algo mais. A conta recebeu uma transferência dias antes de outra empresa chamada Cavalos do Vale. Natália reconheceu esse nome. Essa é a empresa de Fernanda. Exato. E sua irmã pagou por um documento falso para tirar sua herança. Temos o rastro completo. Natália fechou os olhos. Fernanda, sempre Fernanda, a que mais a desprezava, a que nunca perdia a oportunidade de humilhá-la. Agora havia cometido um crime grave para destruí-la. Podemos usar isso no julgamento? Podemos. E vamos fazer isso. Mas espere. Há algo mais que você deve saber. O quê? Enquanto investigava as empresas de Fernanda, encontrei irregularidades. Muitas. Acho que seu pai tinha razão em seu diário. Sua irmã tem roubado por anos e deixou um rastro que ela acredita ser invisível. Natália voltou ao diário aquela noite. Havia lido várias vezes, mas sentia que faltava algo. Seu pai era um homem meticuloso. Se havia deixado aquele caderno como evidência, devia haver mais. Examinou a capa de couro preta com cuidado. Estava gasta pelos anos com as esquinas dobradas e manchas de umidade. Passou os dedos pela borda interior e sentiu algo estranho. Um pequeno volume entre o couro e o papelão. Com uma faca de cozinha, descolou cuidadosamente o interior. Dentro havia 3 folhas de papel dobradas amareladas pelo tempo. A primeira folha tinha uma data de 40 anos atrás. A letra de seu pai era jovem, firme, sem os tremores da velhice. Hoje confirmei o que suspeitava há meses. Fernanda não é minha filha. Fiz o teste em segredo quando ela tinha 2 anos. Os resultados foram claros. Raquel teve um romance enquanto eu estava viajando. O homem era Joaquim Pires, o capataz que trabalhava aqui antes de Vicente. Natália parou de respirar por um momento. Confrontei Raquel. Chorou, pediu-me perdão, suplicou que não a abandonasse. Disse que havia sido um erro, que nunca mais o viu. Acreditei ou quis acreditar. Decidi ficar. Decidi criar Fernanda como minha. Demiti Joaquim e paguei para que fosse embora do estado. Nunca mais falei sobre isso. A segunda folha continuava. Passaram-se 20 anos desde então. Fernanda cresceu sem saber a verdade. A tratei igual aos outros, talvez até melhor, porque sentia que devia compensar algo, mas ela escolheu ser quem é. O sangue não determina o destino, as decisões sim. A terceira folha era a mais recente. A letra tremia, sinal de que seu Aurélio a havia escrito em seus últimos meses. Se Natália está lendo isto, significa que a prova funcionou e significa que ela cuidou de Tormenta com o amor que eu esperava. Significa que encontrou tudo o que escondi para ela. Natália teve que secar as lágrimas para continuar lendo. Quero que saiba, filha, que nunca duvidei de que era minha. Desde o dia em que nasceu, vi em seus olhos o mesmo olhar que vi em minha mãe, a mesma bondade, a mesma força silenciosa. Você é meu sangue, meu legado verdadeiro. Fernanda não o sabe e talvez nunca deva saber. Isso eu deixo ao seu julgamento. Mas se ela tentar tirar o que é seu, se tentar destruí-la como tem destruído a outros, então use esta verdade, não como vingança, mas como defesa. Há uma diferença. Joaquim Pires morreu há 10 anos em um acidente de carro. Levou o segredo para o túmulo, mas eu guardei as provas de DNA originais. Estão na caixa forte do meu escritório. A que ninguém usa porque todos creem que está vazia. A combinação. Essa é sua data de nascimento. Natália terminou de ler e ficou imóvel durante longos minutos. Seu pai havia sabido de tudo. Havia calado por 40 anos para proteger uma família que não o merecia e no final havia deixado a ela as ferramentas para se defender. Obrigado, papai, sussurrou ao papel manchado de lágrimas. Não vou decepcioná-lo. Na manhã seguinte, Natália viajou para a fazenda principal. Sabia que seus irmãos não estariam. Ricardo tinha reuniões em São Paulo às terças-feiras. Emílio passava as manhãs nos currais de touros e Fernanda raramente chegava antes do meio-dia. Entrou pela porta de serviço que sempre deixavam aberta. A casa cheirava a madeira velha e a lembranças. Subiu ao escritório de seu pai. Viu o quarto que ninguém havia tocado desde sua morte. A caixa forte estava em um canto atrás de uma estante empoeirada. Era pequena, antiquada, do tipo que se abria com combinação numérica.
Natália marcou sua data de nascimento, 15 de agosto de 1989. A porta se abriu com um clique. Dentro havia um envelope pardo grosso. Abriu-o com mãos trêmulas. Continha duas coisas: os resultados originais do teste de DNA de Fernanda, datados de 40 anos atrás, e uma carta selada dirigida a ela. Natália, se você encontrou isto, significa que minhas instruções funcionaram. Sempre soube que seria você quem chegaria até aqui, não porque seja mais inteligente que seus irmãos, mas porque é mais paciente, mais amorosa, mais disposta a olhar onde outros não querem ver. Deixei-lhe Tormenta porque ele e você são iguais. Ambos foram julgados injustamente e ambos foram desprezados por quem não os conhecia. E ambos têm mais valor do que ninguém imagina. A prova do cavalo não era um enigma engenhoso. Era um filtro. Somente alguém com verdadeiro amor no coração cuidaria de um animal que todos queriam morto. Somente alguém assim se daria ao trabalho de limpar seus cascos, de examinar suas ferraduras, de descobrir o que escondi. Seus irmãos teriam vendido Tormenta na primeira semana. Você o salvou e, ao salvar, Lucy salvou a si mesma. Natália regressou ao terreno com os documentos ocultos sob suas roupas. Encontrou Vicente esperando-a junto ao estábulo com expressão preocupada. Onde estava? Procuro-a há horas. Fui buscar algo que meu pai deixou para mim. Mostrou-lhe os papéis. Vicente os leu em silêncio, seus olhos velhos umedecendo-se com cada linha. Então, é verdade? Sempre suspeitamos nós que trabalhávamos na fazenda. Fernanda não se parecia com ninguém da família, mas seu Aurélio a tratava igual aos outros, então nunca dissemos nada. Meu pai a amou apesar de tudo. A criou, a educou, deu-lhe tudo o que tinha e ela o traiu de todas as formas. Vicente assentiu lentamente. O amor de um pai não depende do sangue, mas o amor de um filho sim depende de suas decisões. Fernanda escolheu mal. Natália guardou os documentos em uma bolsa impermeável que escondeu sob uma tábua solta do estábulo. Agora entendo tudo, Vicente. Meu pai não me deixou um cavalo velho por acidente. Me deixou uma prova. Queria saber se eu era capaz de amar algo que ninguém mais queria amar. E queria se assegurar de que a herança chegasse a quem a merecia. E você passou na prova. Passei na prova. Natália olhou para a Tormenta, que descansava em seu canto com as cicatrizes brilhando sob o sol. Agora só falta que o juiz entenda também. No dia do julgamento final, a sala estava cheia. O caso Albuquerque contra Albuquerque havia atraído a atenção de meio estado. Jornalistas, curiosos e vizinhos da vila ocupavam cada assento disponível. Natália entrou com Bastos ao seu lado. Usava a mesma blusa branca da primeira audiência, mas agora caminhava diferente, com a coluna reta, com o olhar firme. Seus irmãos já estavam em seus lugares. Ricardo fingia calma, mas tamborilava os dedos sobre a mesa. Emílio olhava para a porta como se quisesse escapar. Fernanda tinha olheiras profundas e a maquiagem não conseguia disfarçar seu nervosismo. O juiz tomou seu lugar. Continuamos com o caso 2847. A defesa solicitou apresentar novas provas. Prossiga. Bastos se levantou. Sua Excelência, na audiência anterior, a parte demandante apresentou uma suposta análise de DNA que questionava a filiação de minha cliente. Investigamos esse documento e descobrimos que é fraudulento. Bermudes protestou. Isso é uma acusação grave sem fundamento. Tenho fundamentos. Bastos entregou uma pasta ao secretário. O laboratório que supostamente realizou a análise fechou há 2 anos. Seu dono cumpre pena por falsificação de documentos médicos. E temos o rastro bancário que demonstra que o pagamento por essa análise falsa provém de uma empresa controlada pela senhora Fernanda Albuquerque. O murmúrio encheu a sala. Fernanda empalideceu. Além disso, continuou Bastos. Solicitamos que se realize uma nova análise de DNA a todas as partes envolvidas. Os resultados já foram praticados por um laboratório certificado pelo governo federal. Estão neste envelope lacrado. Entregou o envelope ao juiz, que o examinou com expressão grave. A parte demandante tem objeções? Bermudes olhou para seus clientes. Ricardo negou com a cabeça quase imperceptivelmente. Não, Sua Excelência. Então procederemos à abertura dos resultados. Não, sim. Antes que o juiz abrisse o envelope, Bastos solicitou a palavra novamente. Sua Excelência, há uma testemunha adicional que deseja depor. Seu testemunho é relevante para estabelecer o padrão de conduta dos demandantes. Quem é a testemunha? Lorena Albuquerque, esposa de Ricardo Albuquerque. Ricardo se levantou de repente.
Objeção. Minha esposa não pode depor contra mim. O privilégio conjugal não se aplica em casos de fraude e crimes graves, respondeu Bastos com calma. A senhora Albuquerque está aqui por vontade própria. O juiz considerou. Aceita-se o testemunho. Que entre a testemunha. Lorena entrou por uma porta lateral. Evitou olhar para Ricardo enquanto caminhava em direção ao estrado. Suas mãos tremiam, mas sua voz foi firme quando o secretário lhe tomou juramento. Senhora Albuquerque, começou Bastos. Pode descrever ao tribunal as conversas que escutou entre seu esposo e outras pessoas a respeito do falecido seu Aurélio Albuquerque? Lorena respirou fundo. Meu esposo falou com um médico 6 meses antes que meu sogro morresse. Ofereceu-lhe dinheiro para acelerar seu falecimento. O médico se recusou, mas eu gravei a conversa. O escândalo estourou na sala. Ricardo gritava que era mentira. Emílio tentou se levantar, mas os guardas o detiveram. Fernanda ficou imóvel como se tivesse parado de respirar. Tenho as gravações, continuou Lorena. Demonstram que meu esposo tentou acelerar a morte de seu próprio pai para herdar mais rápido. Também tenho conhecimento de que meu cunhado Emílio provocou o incêndio que quase matou Natália há semanas. O juiz bateu o martelo repetidamente. Ordem. Ordem na sala. Quando o silêncio voltou, o juiz olhou para Ricardo com olhos duros. Senhor Albuquerque, o que acaba de escutar são acusações gravíssimas. Vamos proceder com a abertura dos resultados de DNA e depois abordaremos esses novos elementos. O juiz abriu o envelope lacrado com deliberada lentidão. O silêncio na sala era absoluto. Natália podia escutar os batimentos de seu próprio coração. Os resultados da análise de DNA praticada pelo Laboratório Nacional de Genética Forense, certificado pelo Ministério da Saúde, são os seguintes. Leu em voz alta. Natália Albuquerque. Compatibilidade genética com Aurélio Albuquerque confirmada em 97%. Conclusão. Relação pai e filha biológica verificada. Natália sentiu que o ar voltava aos seus pulmões e as lágrimas brotaram sem que pudesse evitar. Era a filha de seu pai. Sempre o havia sido, mas o juiz não havia terminado. Fernanda Albuquerque. Compatibilidade genética com Aurélio Albuquerque, 0%. Conclusão. Não existe relação biológica entre as partes. O grito de Fernanda cortou o ar como uma faca. Levantou-se de seu assento com o rosto desfigurado. Isso é mentira. Sou sua filha. Sempre fui sua filha. Ordem. O juiz bateu o martelo. Senhora, controle-se ou será retirada da sala. Fernanda caiu de joelhos. Seu corpo tremia com soluços que já não tentava conter. Papai me amava. Repetia entre lágrimas. Me tratava igual aos outros. Nunca me disse nada. Ricardo e Emílio a olhavam sem se mover, processando o que acabavam de escutar. Sua irmã, a que sempre agiu como se fosse superior a todos, não era sangue de seu sangue. O juiz esperou que os guardas ajudassem Fernanda a voltar para seu assento. Em vista das provas apresentadas, este tribunal dita que a demanda por fraude contra Natália Albuquerque fica desconsiderada. As propriedades da sociedade ou legado do Vale pertencem legitimamente à senhorita Albuquerque. Fez uma pausa. Além disso, abre-se investigação contra Ricardo, Emílio e Fernanda Albuquerque pelos crimes de falsificação de documentos, fraude processual e tentativa de homicídio em grau de tentativa. Ficam presos até que conclua a investigação. Os guardas se aproximaram dos 3 irmãos. Ricardo gritava para que chamassem seu advogado. Emílio esperneava. Fernanda já não tinha forças para resistir. Natália os viu sair algemados, um por um. Não sentiu alegria, apenas um vazio profundo onde antes havia dor. 3 meses depois, Natália estava sentada junto à tormenta na fazenda que agora lhe pertencia. As demandas haviam terminado. Ricardo e Emílio enfrentavam acusações criminais que os manteriam na prisão por anos. Fernanda havia desaparecido do estado, incapaz de enfrentar a verdade sobre sua origem. Vicente continuava ao seu lado, mais como família do que como empregado. Lorena havia recebido a proteção que Natália lhe prometeu e começava uma nova vida longe de Ricardo. Mas havia algo que Natália ainda não havia feito, algo que havia guardado para este momento. Tirou o diário de seu pai e o abriu na última página, a que nunca havia lido porque queria esperar até que tudo terminasse. A letra de seu Aurélio tremia, sinal de que havia escrito essas palavras muito perto do final. Natália, se está lendo isto, filha, é porque você fez o que eu esperava. Cuidou de Tormenta quando ninguém mais quis fazê-lo. Encontrou o que escondi.
Lutou contra seus irmãos e ganhou, mas quero que saiba algo mais, algo que nunca disse a ninguém. Quando lhe diagnosticaram aquela febre aos 3 anos, os doutores disseram que você não sobreviveria. Passei 3 noites no hospital rezando pela primeira vez em minha vida. Prometi a Deus que se a salvasse, dedicaria o resto de meus dias a protegê-la. Você se salvou e eu cumpri minha promessa. Tudo o que fiz, as propriedades ocultas, o diário com as provas, a ferradura de tormenta, foi para me assegurar de que ninguém pudesse tirar o que você merece. Sabia que seus irmãos tentariam destruir, lá quando eu já não estivesse, e por isso lhe deixei as armas para se defender. Mas a verdade mais importante não está em nenhum documento, está no que você é. Os outros 4 esperavam minha morte. Você esperava minha melhora. Cada vez que me visitava, me perguntava como me sentia, não quanto ia deixar-lhes. Essa é a única herança que importa, filha. Um coração que sabe amar sem esperar nada em troca. Tudo mais é apenas papel. Com amor eterno, seu pai. Natália fechou o diário e o apertou contra seu peito. As lágrimas corriam por suas bochechas enquanto o sol da tarde iluminava a fazenda. Tormenta se aproximou mancando ligeiramente, as cicatrizes de seu dorso brilhando sob a luz dourada. Recostou sua cabeça contra o ombro de Natália como se soubesse exatamente o que ela precisava. Conseguimos, sussurrou ela, acariciando seu pescoço. Papai tinha razão sobre nós 2. Ninguém mais nos queria, mas nós nos tínhamos. O vento soprou do vale trazendo o aroma dos campos que agora eram seus. Em algum lugar dessa terra estava enterrado seu pai, o homem que calou segredos por 40 anos para proteger os que amava. Natália se levantou e caminhou em direção à fazenda principal com Tormenta seguindo-a devagar. Havia muito trabalho a fazer, propriedades a administrar, decisões a tomar, uma vida nova a construir. Mas antes de entrar, olhou para o céu uma última vez. Obrigado, papai, por tudo. O vento pareceu responder-lhe. Suave como uma carícia.